Vamos agora falar da falácia do acidente. A falácia do acidente supõe que os aspectos extraordinários de um caso excepcional são suficientes para justificar a rejeição de uma regra geral, ou a uma regra geral. Os aspectos em questão podem ser acidentais, sem nenhuma importância para o assunto discutido, e podem ser facilmente identificados como uma exceção incomum e admissível. Vamos ao exemplo. Devemos rejeitar a ideia de que é justo pagar por aquilo que é devido. Suponhamos que um homem lhe empreste armas e em seguida fique louco. Certamente não pode ser correto colocar armas nas mãos de um homem louco. O que nós teríamos a dizer a respeito dessa frase? O engano desta falácia, mencionada por Platão, está em não reconhecer que a insanidade é um acidente, pois é uma circunstância extraordinária que não tem relação com o tópico central, prontamente reconhecida como um caso especial. Seria possível fazer objeções a quase toda generalização com base nos casos acidentais, não contemplados que poderiam ser apresentados. A maior parte das asserções gerais sobre as consequências resultantes de certas ações poderiam ser contraditas pelo fato de que não abrangem a eventualidade de que um meteorito atinja o perpetrador antes que as consequências tenham ocorrido. Sustentar isto seria cometer a falácia do acidente. É uma falácia tratar uma afirmação geral como se fosse um universal incondicionado que não admite exceções. Fazê-lo é atribuir-lhe um significado e um rigor que ela não pretende ter. A maioria de nossas generalizações possui uma ressalva implícita a ser aplicada. Todas as demais condições permanecendo as mesmas. Quando você conversa sobre qualquer assunto, está implícito que todas as demais condições permanecendo as mesmas. Ou seja, o que você fala é verdade se todas as demais condições permanecem as mesmas. Se as outras condições não forem as mesmas, como por exemplo a presença de insanidade ou meteorito, poderá haver exceções sem que isso implique a refutação da afirmação geral. E aí cabe o seguinte comentário. Toda conversa pressupõe uma generalização. Não existe nenhuma conversa que não pressuponha generalização, porque você não tem como falar de indivíduo a indivíduo, de ente a ente em cada conversa. Isso tornaria qualquer conversa inviável. Você não tem como fazer. Se você fala de pessoas do mundo, você não tem como falar de cada uma dessas pessoas. Então você acaba generalizando. Obviamente que uma generalização pressupõe uma maioria, seja ela absoluta ou não. Ou então um grande percentual de pessoas com aquelas características ou atributos, tá certo? O acidente é uma falácia com que se defrontam aqueles que buscam universais. Se você estiver tentando estabelecer definições translúcidas de coisas tais como a verdade, a justiça e o sentido, não deverá surpreender-se se outros dedicarem o mesmo empenho em tentar subverter sua formulação aduzindo acidentes excepcionais. A falácia do acidente é isso, você colocar um acidente numa conversa que ela pressupostamente é sobre um caráter geral. E aí você fala, não, mas comigo não foi assim. Aí você quer derrubar o cara. Isso é uma falácia. É a falácia do acidente, tá certo? Cuidado que essa falácia é muito utilizada por aí, hein, pessoal. Essa falácia, o pessoal usa muito bem essa falácia do acidente aí pelas esquinas das ruas. Obrigado pela sua visita e até a próxima.